Bem-vindos! Essa é a última sessão do Congresso Busque a Paz. Vamos assistir um vídeo musical. E veja como aprender sobre Jeová e ensinar a outros nos ajuda a enfrentar qualquer desafio com alegria e paz. Vamos ver o vídeo. Vi mladí svi srce mi uvek radujte i istinu srcem svim rado primite. Tim satanske laži vi opovrgnite. Nek celi svet vidi da mene volite. Sad mudro svi, sinovi dragi i kćeri moje voljene, nek služba vam u srcu bude i srećni vi mi služite. Svom dušom i radosno uvek služite i ako se desi da nekad padnete, za ruku ću uzeti vas i podići. Ja volim vas, dok nemojte odustati. Sad mudro svi, sinovi dragi i kćeri moje voljene, nek služba vam u srcu bude i srećni vi mi služite.
svi sinovi dragi i kćeri moje voljene, nek služba vam u srcu bude i srećni vi mi služite. Uma ilha de paz num mar de temporais, sentimos tua calma, Jeová, e com olhos de fé podemos enxergar um mundo melhor que virá. Toda a terra, enfim, vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar paz enfim. Novo mundo de amor, justiça, união, o céu e a terra em paz. E o que vamos sentir não tem comparação. Para sempre a paz de Jeová. Toda a terra, enfim, vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar paz enfim. Toda a terra, enfim, vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar. Toda a terra, enfim, vai viver em paz para sempre em todo lugar. Das montanhas ao mar, toda a criação, vamos juntos cantar paz enfim. Paz enfim. Bem-vindos à última sessão do Congresso, que corresponde à sessão do domingo à tarde do programa. O texto escolhido é o de Romanos 15:13, onde diz: que o Deus que dá esperança encha vocês de toda alegria e paz. Primeiro, vamos cantar um cântico que fala das bênçãos que o reino trará. Cântico número 23. Jeová começou a reinar. Vamos cantar.
Na parte 1 do nosso vídeo principal, nós vimos como Jeová deu paz aos seus servos do passado. Já que estamos bem perto do fim deste sistema, como podemos fortalecer nossa confiança de que Jeová vai cumprir suas promessas para o futuro? Convidamos você a assistir a parte 2 do vídeo principal. Jeová nos guia no caminho da paz. As profecias da Bíblia são algo fascinante. Elas são mais do que apenas previsões do que vai acontecer no futuro. Jeová sabe de todos os fatos. Ele pode até mudar as coisas para garantir o resultado que ele quer. Em Isaías 55:11, Jeová diz: "A palavra que sai da minha boca não voltará a mim sem resultados, e sem falta cumprirá o seu objetivo." Todas as profecias que Jeová fez se cumpriram. Ele já guiou seu povo no passado. Então, se ele profetizou que vai guiar o seu povo para uma paz verdadeira que vai durar para sempre, não é só uma previsão, é uma certeza. As profecias que Daniel registrou mostram claramente que o reino de Deus vai trazer paz para sempre, para toda a humanidade. Tem um homem exilado de Judá que diz que pode revelar o sonho para o senhor. Eu sei quem ele é. Você realmente consegue me revelar o sonho e o que ele quer dizer? Este é o sonho. Jeová é o grande cronometrista. As profecias do livro de Daniel fortalecem a nossa fé por mostrar que Jeová sabe até com milhares de anos de antecedência o que vai acontecer. Essas profecias começaram a se cumprir na época de Daniel, mas algumas delas estão se cumprindo nos nossos dias. Quando entendemos o significado dessas profecias, ficamos animados com o futuro. E nossa fé fica mais forte quando vemos que Jeová vem guiando o seu povo por toda a história. Nos dias desses reis, o Deus dos céus vai estabelecer um reino que nunca será destruído. O sonho inspirado por Deus, que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor, é uma profecia fundamental para que os humanos possam ter paz para sempre. É uma promessa de Jeová de que ele vai trazer um reino que vai ser muito superior aos governos aqui da terra. A história tem mostrado que nenhum tipo de governo criado pelos humanos funciona. Então, como Jeová ia trazer o seu reino? Quando que isso ia acontecer? Provavelmente, o próprio Daniel deve ter se perguntado isso. Jeová é um Deus que revela segredos. No momento certo, ele iria responder essas perguntas. Por ser um estudante aplicado das Escrituras, Daniel sabia que Jeová sempre cumpre as suas profecias. E provavelmente, quando tinha mais de 90 anos, Daniel estava muito interessado nas profecias sobre a restauração de Jerusalém, a cidade que ele amava tanto. Quando se completarem 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para este lugar. A profecia de Jeremias deu esperança para Daniel. Ela indicava que os judeus logo voltariam para Judá e reconstruiriam Jerusalém e o templo.
E faz sentido que Daniel estivesse interessado na restauração do templo, porque desde a época do rei Salomão, o templo de Jerusalém era o centro da adoração de Jeová. Então ele era muito importante para os judeus. Nas Escrituras, o templo muitas vezes era chamado de a casa de Jeová. Mas depois que Jeová permitiu que Daniel e outros israelitas fossem levados para a Babilônia, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos. Então, era de se esperar que, como servo de Jeová, Daniel estivesse interessado em ver o templo reconstruído. E mais uma vez, mostrando ser um homem de fé, Daniel orou suplicando a Jeová. Ó Jeová, ouve. Ó Jeová, perdoa. Ó Jeová, presta atenção e age, por causa do seu nome. Não demore, ó meu Deus. Ó Daniel, agora vim para lhe dar compreensão e entendimento. A visita desse anjo deu para Daniel respostas e uma esperança. Esse mensageiro de Deus deu muitos detalhes de promessas que iam se cumprir. Jeová garantiu para Daniel que os judeus voltariam para sua terra. O exílio deles em Babilônia estava quase acabando. Mas a mensagem daquele anjo não parou por aí. Ele deu para Daniel entendimento sobre algo muito mais importante. O anjo disse para Daniel quando que o predito Messias iria chegar. Seria o Messias que tornaria possível para os humanos obedientes terem novamente uma vida perfeita, sem doenças e sem morte. O Messias abriria o caminho para os humanos terem paz para sempre. Essa mensagem deve ter fortalecido Daniel, e ele provavelmente tinha algumas perguntas. O anjo tinha dito que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos antes da chegada do Messias. Mas, naquele momento, Jerusalém e o templo estavam em ruínas. Como seria a reconstrução? E quem seria responsável por ela? A nova potência mundial era a Medo-Pérsia, que era representada pelo peito e braços de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor. Pouco tempo depois dessa mudança de governo, o rei persa Ciro emitiu um decreto real. Era uma ordem do próprio rei para os judeus voltarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. O desejo dos babilônios não era libertar os judeus, mas foi exatamente isso que o rei Ciro fez. Ele até mesmo deu recursos do seu próprio tesouro para reconstruir o templo. Por que um rei que nem servia a Jeová iria ter interesse em, primeiro, libertar os judeus que estavam presos e depois até financiar a reconstrução do templo em Jerusalém? A resposta está em 2 Crônicas 36:22. Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Jeová pode manobrar as coisas para garantir que a sua palavra se cumpra. Ele pode usar qualquer um para cumprir o seu propósito, e isso inclui até os que não são seus servos, como o rei Ciro. Com esse decreto, os judeus voltaram para Judá. Era muito difícil reconstruir uma cidade para que as pessoas pudessem voltar a morar nela. O sumo sacerdote Jesua e o governador Zorobabel foram designados para cuidar da reconstrução do altar e do templo. E eles enfrentaram muitos desafios. Inimigos tentaram interromper a reconstrução do templo e atrapalhar a paz dos judeus. De início, essas tentativas falharam, mas depois de um tempo, esses inimigos conseguiram uma ordem com o rei para proibir a reconstrução do templo. Como isso afetou os judeus? Parece que eles permitiram que o medo do homem parasse a obra, e isso depois de terem suportado cerca de 14 anos de oposição. Só que a reconstrução do templo era muito importante.
A profecia de Daniel dizia que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos antes da chegada do Messias. Mas o trabalho parou e o templo ainda não estava pronto. Como isso afetaria a vinda do Messias? Jesua e Zorobabel precisavam de orientação. Jeová ajudou e encorajou esses homens por primeiro enviar o profeta Ageu. Ageu disse qual era o problema e o que os judeus deveriam fazer. Jeová queria que eles continuassem a obra apesar de oposição. Os judeus tinham que tomar uma decisão. Eles iam deixar a oposição impedir a obra ou iam ouvir a mensagem de Jeová e retomar a reconstrução do templo? Por meio de Zacarias, Jeová ajudou ainda mais os judeus. Ele deu para Zacarias visões que deixavam claro que ele não ia permitir que os inimigos prejudicassem seu povo ou impedissem o trabalho de reconstrução. O trabalho só ia dar certo com a orientação de Jeová. A mensagem de Jeová que esses dois profetas transmitiram encorajou os judeus e eles retomaram a reconstrução do templo, que ficou pronto em 515 a.C. Mas com o passar do tempo, os judeus perderam o zelo que tinham. O templo estava pronto e tinha sido inaugurado, mas as muralhas e os portões de Jerusalém ainda estavam em ruínas. Isso era perigoso, porque a cidade estava cercada por nações inimigas. Sem a proteção dessas muralhas, seria fácil atacar Jerusalém. Quando Neemias soube disso, ele ficou muito preocupado. Como está o povo, Anani? Pode falar. Nada bem. Você tinha que ver a situação. Você nem imagina. As muralhas de Jerusalém ainda estão destruídas. E os portões também estão. Mas e o templo? Tá lá. Mas Jeová não tá nada feliz com os sacrifícios. A maioria do povo e os sacerdotes não obedecem à lei de Deus. Neemias deve ter ficado chocado ao ouvir essas notícias. Naquela época, ele era copeiro do rei persa em Suzã. A viagem de Suzã até Jerusalém era de cerca de 1.600 quilômetros. Mesmo assim, Neemias sentia que precisava fazer alguma coisa. Neemias ficou empolgado com a ideia de reconstruir as muralhas. Os judeus ainda estavam com medo dos seus inimigos, mas Neemias queria ajudá-los a vencer esse medo. Ele sabia que Jeová apoiaria o trabalho, e quando Jeová apoia algo, não existe oposição que possa impedir a sua vontade. Então o trabalho de reconstrução das muralhas começou. Mas eles enfrentaram desafios. Os inimigos não desistiram de impedir a obra. Meu senhor, o que daria para fazer é acusar Neemias de trair o rei. Isso pode dar certo. Ele vai ficar sem saída? Esses inimigos ameaçaram os judeus, fizeram planos contra eles e até acusaram Neemias de se rebelar contra o rei. A paz de Neemias e dos judeus que estavam trabalhando na reconstrução estava ameaçada. Mas apesar das tentativas desses inimigos, Neemias e o povo confiaram na ajuda de Jeová e continuaram o trabalho. Quando Jeová diz o que vai fazer, não tem nada que possa impedi-lo de cumprir sua vontade. Então, se Jeová queria reconstruir Jerusalém, incluindo reconstruir as muralhas, Neemias podia ter total confiança de que Jeová ia ajudá-los na reconstrução. E com essa ajuda, a reconstrução das muralhas terminou em apenas 52 dias. Neemias, a muralha está pronta! É isso aí! Com as muralhas e o templo reconstruídos, aparentemente a cidade estava em boas condições.
Só que, cerca de 12 anos depois, Neemias voltou para Suzã. Durante a ausência de Neemias, a espiritualidade do povo enfraqueceu e piorou muito. E muitos voltaram a fazer coisas erradas. Alguns sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote Eliasibe, não estavam levando a sério suas responsabilidades. Por isso Jeová designou o profeta Malaquias para aconselhá-los. Vocês levitas desprezam o nome de Jeová. O quê? Olha só para essa ovelha. Vocês oferecem animais cegos e doentes e acham isso certo? Vocês acham mesmo que Jeová aceita? E tem outra coisa, que faz Jeová rejeitar todos os seus sacrifícios. Vocês traem as suas esposas, apesar de terem prometido ser leais a elas quando se casaram. Jeová espera que um sacerdote dê valor ao conhecimento e que ensine todo o povo sobre suas leis. Mas vocês fazem o povo tropeçar. Pelo visto, os sacerdotes não deram muita atenção às palavras de Malaquias. Apesar dos avisos dele, o povo se recusava a mudar. Quando Neemias voltou, o que ele viu deixou ele indignado. Já faz tempo que os sacerdotes não levam a sério o serviço no templo. Quando o povo viu isso, eles pararam de dar o dízimo. Sem o dízimo, os levitas voltaram para suas casas. Mas Eliasibe não disse para o povo trazer as contribuições? Quando o Senhor não estava aqui, o profeta Malaquias avisou ele e os sacerdotes. Mas Eliasibe, ele tirou nossas provisões desse depósito e deixou Tobias usar isso como uma sala de jantar. Além de não trazerem mais contribuições para o templo, o povo começou a fazer negócios no sábado. Tá vendendo o que hoje? Peixe da melhor qualidade, direto de Tiro. E estavam casando com mulheres estrangeiras. Eu vou casar com a Kalila hoje. Kalila? Aquela moabita? Eu vi você jurar debaixo de uma maldição que nunca ia se casar com uma mulher das nações. Isso podia colocar em risco a linhagem do Messias e, com certeza, ameaçava contaminar a adoração pura. Esses homens estavam fazendo o povo perder o favor de Jeová. Foi por esse mesmo motivo que Jeová tinha permitido os babilônios destruírem Jerusalém. Então Neemias corrigiu o que esses homens estavam fazendo. Tira essas coisas daqui e traz os utensílios. Sim, senhor. E chame os levitas, os cantores e os subgovernadores. Estou designando eles de volta no templo. Ele garantiu que o sábado fosse guardado. Que é isso? Eu tive que dormir no chão ontem. Vocês esqueceram? No sábado, ninguém trabalha. Vão embora! Fale para os levitas vigiarem os portões durante o sábado. Não deixe ninguém entrar. Ele repreendeu os que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Você não jurou que nunca ia se casar com alguém que não serve a Jeová? Neemias, ninguém liga pra isso. Você não jurou? Sim, sim. Então por que você ignorou a ordem de Jeová? E o seu próprio voto? Com certeza, Jeová estava orientando Neemias em tudo. Depois que o povo voltou a adorar a Jeová do modo certo, eles tiveram paz novamente. E com esse relato da eliminação da apostasia, as escrituras hebraicas chegam ao seu fim. A Bíblia não diz o que aconteceu dessa época até o nascimento de Jesus, mas a história mostra que Jerusalém passou por várias mudanças nesse período. A Medo-Pérsia foi derrotada pela Grécia, representada pelo abdômen e coxas de cobre da estátua da profecia de Daniel. Embora os gregos não tenham destruído a cidade de Jerusalém, a adoração pura estava ameaçada. Quando a Grécia se tornou a potência mundial, o idioma, a cultura e a religião dela foram se espalhando, e o povo em Israel foi afetado por essa influência. Mais tarde, o rei Antíoco IV queria acabar por completo com a adoração e os costumes judaicos. Ele chegou ao ponto de sacrificar um porco ao deus grego Zeus no templo de Jeová.
Essa tentativa de eliminar a adoração pura foi uma afronta e, na verdade, teve o efeito contrário. Ela provocou uma revolta dos judeus fiéis e 3 anos depois, eles purificaram e rededicaram o templo para Jeová. Uns 100 anos depois, Jerusalém passou por outra mudança de governo, quando Roma se tornou a potência mundial. Roma era representada pelas pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Durante o governo de Herodes o Grande, Jerusalém se tornou uma cidade rica, e a maior obra de Herodes foi a reconstrução do templo e seu conjunto de prédios. O templo e os sacrifícios diários continuaram até os dias de Jesus. E é nessa época que as escrituras gregas começam. Meu Deus, Jeová, o que é Já isso? amanheceu? O que está acontecendo? Eles são anjos? Não tenham medo, pois estou aqui para declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitas profecias se cumpriram em Jesus. No ano 29, Jeová ungiu Jesus com o Espírito Santo. Isso cumpriu exatamente a profecia de Daniel que Jeová tinha dado mais de 500 anos antes. O prometido Messias tinha chegado. Pouco depois de se batizar, Jesus leu as seguintes palavras da profecia de Isaías. No rolo de Isaías, o profeta diz: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Hoje, essa passagem das Escrituras acaba de se cumprir. O Espírito Santo deu poder para Jesus fazer vários milagres no pouco tempo que esteve aqui na Terra. Isso ajudou muito as pessoas dos seus dias a ter fé nele. Eu estou muito doente. Já faz uns 12 anos que eu sofro com fluxo de sangue. Se eu tocar na sua roupa, mesmo que seja apenas na pontinha dela, vou ficar boa. Quem tocou na minha roupa? Quem me tocou? Por favor! Por favor, me perdoe, Senhor! Fui eu que fiz isso! Tenho muita fé. Eu sabia que, se eu apenas tocasse na sua roupa, só na pontinha dela, eu seria curada. Está tudo bem, filha. A sua fé te fez ficar boa. As pessoas nunca tinham visto nada como os milagres que Jesus fez. Finalmente, elas souberam que as coisas iriam melhorar, que ia existir paz. Jesus mostrou que o seu poder era muito maior do que o de qualquer governante. Senhor, aqui está ela. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro, vem pra fora. Ajudem ele.
Podemos aprender muito com os ensinamentos e os milagres de Jesus. Eles mostram o poder e o propósito de Jeová e também como a vida vai ser boa e pacífica quando formos governados por Jesus. Quem viveu naquela época viu isso com os próprios olhos. Jesus conseguiu fazer tanta coisa e apenas em 3 anos e meio, e as profecias sobre o Messias continuaram a se cumprir, quando os inimigos de Jesus conseguiram matá-lo. Por Jesus ter sacrificado a sua vida humana perfeita, o modo como Jeová queria que as pessoas o adorassem mudou. Não era mais necessário fazer sacrifícios de animais e o templo em Jerusalém não era mais o centro da adoração pura. A única forma de adorar a Jeová era por meio do Messias. Agora, pessoas de todos os lugares podiam encontrar o caminho da paz por ter fé no sacrifício de Jesus. As pessoas não precisavam mais seguir a lei mosaica, e Jerusalém e o templo não tinham mais o favor de Jeová. O sacrifício de Jesus era a única forma de trazer paz para a humanidade. Mas o que ia acontecer com Jerusalém e o templo? Antes de Jesus morrer, ele deu um aviso para os seus seguidores sobre a destruição de Jerusalém. Em Lucas 21, 20 e 21, ele disse: "Quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela." Um bom governante guia o seu povo. E embora não fosse a hora de se tornar rei do reino de Deus, Jesus, pelo modo que agiu, mostrou que tipo de rei ele seria no futuro. Por dar para os cristãos do primeiro século um aviso para deixar Jerusalém e toda a Judéia, Jesus estava guiando e protegendo esses cristãos. Jesus profetizou a destruição da cidade, e cerca de 40 anos depois, isso se cumpriu. A Judéia ainda estava sob o controle de Roma, e a situação estava tensa entre os romanos e os judeus. Por fim, os judeus se revoltaram contra o governo romano. Quando os romanos cercaram Jerusalém, parecia que os judeus estavam sem saída, mas a palavra de Jeová sempre se cumpre. De repente, o exército romano se retirou. Para os cristãos fiéis, essa era a hora de fugir. Era simples. Aqueles que seguiram a orientação de Jesus e saíram da Judéia foram salvos. Mas os que ficaram demorando tiveram dificuldades para sair e alguns nem conseguiram fazer isso. Ficou claro que Jerusalém não tinha mais o favor e a proteção de Jeová. A cidade e o templo foram completamente destruídos. Podemos aprender com o aviso que Jesus deu para os seus seguidores lá no primeiro século. Nós também recebemos um aviso. Jesus nos deu um sinal composto por vários acontecimentos que mostram que o fim desse sistema está muito perto. As profecias da Bíblia deixam claro que estamos nos últimos dias. Jeová não revelou todos os detalhes do que vai acontecer no futuro, mas nós sabemos que tudo o que ele prometeu vai se cumprir. Isso inclui o que a Bíblia disse que ia acontecer durante os últimos dias, antes da humanidade poder ter paz para sempre. É bom lembrar que a profecia de Daniel mostra que só haveria uma potência mundial dominando durante o tempo do fim. Na época da Primeira Guerra Mundial, a potência representada pelos pés de ferro e argila surgiu.
a Grã-Bretanha e os Estados Unidos formaram uma parceria que continuou durante a Segunda Guerra Mundial. Isso significa uma relação especial entre a comunidade britânica e os Estados Unidos da América. Não será possível impedir as guerras nem organizar o mundo sem essa parceria entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Esses dois países continuam trabalhando juntos como potência mundial. E é interessante que foram usados ferro e argila para representar essa potência. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será forte, mas ao mesmo tempo frágil. Às vezes, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm mostrado que são fortes como o ferro ao se envolver em conflitos armados. Mas o ferro misturado com a argila fica bem mais frágil. E podemos ver isso quando cidadãos dessas potências impedem esses governos de fazer o que querem. Quando vemos que as coisas que a Bíblia predisse para os nossos dias estão se cumprindo, sentimos paz. Sabemos que Jeová vai guiar o seu povo, mesmo que a condição moral e espiritual do mundo esteja piorando. Assim como muitas pessoas em Jerusalém no primeiro século continuaram a levar suas vidas normalmente, muitas pessoas hoje vivem como se nada estivesse acontecendo. Mas nós continuamos alertas à medida que vemos as profecias da Bíblia se cumprindo. Nos dias desses reis, o Deus dos céus vai estabelecer um reino que nunca será destruído. O livro de Apocalipse nos mostra o que logo vai acontecer. Os governos do mundo vão dar para as Nações Unidas poder como nunca antes. O apóstolo Paulo predisse que as nações vão declarar paz e segurança. Mas essa paz não vai ser verdadeira. Os governos que apoiam a ONU vão atacar as religiões falsas. Daí, uma coalizão de governos, que o profeta Ezequiel chamou de Gog da terra de Magog, vai atacar o povo de Deus. Mas nós não precisamos ter medo. Vai ser aí que vamos usar tudo o que nós aprendemos. Aqueles que confiam e obedecem a Jeová podem olhar para o futuro com confiança. Como vimos, Jeová sempre está no controle da situação. Jeová nunca guiou seus servos numa direção e depois deixou de ajudá-los. É por isso que dizemos que as coisas que aprendemos dos servos fiéis do passado são mais do que histórias. Elas mostram Jeová preparando o caminho para a paz desde o início. Olhando para trás, nós vemos exatamente como Jeová guiou o seu povo. Durante todo o tempo, ele sempre esteve no controle. Faria sentido achar que agora ele não está mais? Ninguém, no céu ou na terra, pode impedir Jeová de cumprir com o que ele prometeu fazer. Ele nunca perdeu o controle. E ele ainda está guiando o seu povo. Agora pense nisso. Se Jeová guiou o seu povo até agora, podemos ter certeza de que confiar e obedecer suas orientações é o que vai nos salvar no futuro, mesmo durante uma situação que pareça sem saída. Jeová é o Todo-Poderoso e Ele vai nos ajudar a enfrentar qualquer coisa. Não vamos precisar lutar. E nem precisamos ter medo de ser destruídos. Jeová tem tudo sob controle. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Ele vai destruir e pôr um fim a todos esses reinos.
e somente Ele vai permanecer para sempre. O reino de Deus vai dominar a terra inteira e transformá-la num paraíso. As promessas de Jeová vão se cumprir por completo. Finalmente, toda a humanidade vai ter paz para todo sempre. Imagine só a vida que os servos fiéis de Deus vão ter quando Jesus governar a terra. Ele vai fazer por nós o que nenhum homem pôde fazer. Consegue imaginar o futuro que vamos ter? Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas. Nem voltarão ao coração. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Ele acabará com a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Naquele tempo, se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Naquele tempo, os mancos saltarão como cervos e a língua dos mudos gritará de alegria. Pois águas vão jorrar no deserto e torrentes na planície desértica. Eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Esse vídeo nos fortaleceu. Estamos em paz, sabendo que Jeová tem tudo sob controle. Vocês vão ficar felizes de saber que a parte 1 e 2 desse documentário
Jeová nos guia no caminho da paz, já podem ser baixadas no nosso site jw.org e no aplicativo JW Library. Você gostou das músicas novas que saíram nos últimos congressos? Agora, nós vamos poder rever esses vídeos musicais e relembrar as lições que aprendemos nos congressos dos últimos anos. Vamos assistir. Te sinto aqui comigo, em ti vou confiar. Dias tão difíceis, aperta o coração, mas eu sei que minha vida está em tuas mãos. Te peço, Pai, me ajuda a enxergar que bem mais estão do meu lado, leais a ti, Jeová. Força e coragem, coragem quero ter, Jeová me dá coragem, teu reino vai descer. Sei que o medo é forte e frágil posso ser, mas pra tudo eu tenho forças, pois tenho teu poder. Me dá coragem, fiel eu quero ser. Nenhum mal é para sempre, nem mesmo se eu morrer. Coragem, eu te peço, Pai, me ajuda a enxergar que bem mais estão do meu lado, leais a ti, Jeová. Força e coragem, coragem quero ter, Jeová me dá coragem, teu reino vai vencer. Olhe ao redor, somos todos irmãos. Quanto amor em cada olhar. Um amor assim não é fácil achar nesse mundo frio sem Jeová. O amor vai ser pra sempre e nunca vai falhar. Vem de Jeová, o verdadeiro amor. Ele é amor, mais que sentir. Vamos viver o amor. Esse amor tem poder, tudo pode vencer.
que sentir. Vamos viver o amor. Esse amor tem poder, tudo pode vencer. Eterno amor, eterno amor, eterno amor. Posso vencer o medo, posso enfrentar o que for. Com Jeová não vou temer, nem vou me esconder. Eu sei que tenho seu amor. Olhar com fé, ver além do escuro. Se olhar com fé, não tenho que temer. Eu sou forte com Jeová e vou perseverar. Sei que o meu Deus está aqui. Olhar com fé. Preciso lutar, em breve vai chegar a vitória de Jeová, enfim. Olhar com fé, ver além da escuridão. Se olhar com fé, não tenho que temer. Eu sou forte com Jeová. Sei que o meu Deus está aqui. Sei que o meu Deus está aqui. Olhar com fé. Olhar com fé. Universo, vemos teu grande amor. No horizonte trouxe a luz e a terra formou. Moldou com as mãos a criação, então sentiu no coração que tudo era bom. Jeová, que alegria te servir a cada dia, enxergar o que virá. Mas não há melhor presente que o teu amor para sempre, alegria que nos dá. Jamais vai acabar. Do teu filho nos resgatou, pagou o preço para nós, alegres para sempre viver. Jeová, que alegria te servir a cada dia, enxergar o que virá. Mas não há melhor presente
O próximo cântico nos ajuda a olhar à frente com confiança. O tema do cântico é Imagine a si mesmo no paraíso. Cântico número 139. Vamos cantar todos juntos.